As duas das principais confederações do país, eu estou falando da Confederação da Indústria e a confederação que trata de todo o agronegócio, anunciaram as respectivas agendas legislativas para esse ano. Ou seja, aquilo que elas consideram fundamental para o que elas representam, a atividade da indústria e a atividade da produção de grãos e proteínas. A reportagem é de Marina Demore. Entre as prioridades elencadas pela Confederação das Indústrias estão a tributação de lucros dividendos com redução do imposto de renda de pessoas jurídicas e políticas para a regulação dos mercados de carbono e hidrogênio. A estimativa do setor é de que a transição da indústria brasileira para uma economia de baixo carbono deve custar cerca de 40 bilhões de reais até 2050. O Congresso Nacional, a Câmara, Arthur Lira, aprovou o TR para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, nós vamos impulsionar a inovação. TR é 4% ao ano, é menos que a inflação. Então, está bem equacionada a questão do crédito para a inovação. BNDES, Embrapi, FINEP, Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. O setor também defende a regulamentação da reforma tributária e a aprovação de proposições relacionadas à chamada neoindustrialização. O presidente da CNI explicou que são 134 projetos de interesse do setor industrial que tramitam na Câmara e no Senado. Nas últimas décadas, o Brasil vem enfrentando um processo precoce de desindustrialização, muito mais acima do ritmo do que acontece com o resto do mundo. Mesmo assim, a indústria tem uma participação de 25% do produto interno bruto do país, a indústria manufatureira é um pouco menos. O setor também é responsável por 37,9% da arrecadação dos tributos federais e por 66,8% dos investimentos privados em pesquisa e desenvolvimento. Já a Confederação da Agricultura e Pecuária elencou projetos sobre economia, tributação, direito de propriedade, relações trabalhistas e meio ambiente. Diretamente afetado pelas mudanças climáticas, o setor quer ampliar o seguro rural para garantir que a gestão de riscos da atividade agropecuária seja enfrentada como política de Estado. Estão na lista ainda projetos sobre a regulação de barreiras não tarifárias e ambientais ao comércio internacional da produção agrícola. Deixa eu começar por você, Daniel. O que a gente já trouxe para o nosso público agora? Qual é, digamos, o foco em termos de o que o Congresso precisa para que esses setores clássicos, né, o setor de indústria muito amplo no caso aí, da produção de grãos e proteínas também bastante amplo, o que eles enxergam que deveria ser o trabalho nas casas legislativas que ajudasse esses setores a gerar renda e prosperidade? Me parece que ambos fecham num ponto crucial: regulamentar imposto. Eles têm motivos para ter esperanças? Eu veria essas duas agendas, acompanhei bastante o lançamento das duas agendas legislativas, William, e eu classificaria assim, grosso modo, em três vertentes, em três eixos. Acho que ambas, CNA e CNI, fazem uma demanda muito forte no aspecto macroeconômico, e aí eu acho que a principal questão é a reforma tributária, olhando tanto a regulamentação da reforma tributária sobre consumo, que deve sair no segundo semestre, quanto o que vai ser proposto sobre renda, que é um debate que ficou para 2025, e aí elas estão olhando principalmente tributação sobre lucros e dividendos. Não são contra princípio, mas estão de olho na contrapartida ao aumento, a introdução da tributação sobre lucros e dividendos, que seria a redução do imposto de renda sobre pessoa jurídica. Isso tem que estar claro. Outro eixo segundo, que é a questão ali dos temas mais microeconômicos. Então, estamos falando de regulamentação do mercado de carbono, modernização do setor elétrico, um tema bastante importante no caso da indústria, o regime automotivo, você tem esses pontos. Acho que um terceiro aspecto ali é segurança jurídica de forma maior. No agro, muito representado pela questão fundiária, pelo marco temporal. Isso para o agro é uma bandeira absolutamente importante.
No caso da indústria, é ali uma outra miríade de projetos que tende a dar um pouco mais de segurança, grosso modo. Agora, tem uma coisa que não está ali contemplada, se a gente fosse falar de agenda executiva para o agro e para a indústria, e aí a gente poderia colocar, essencialmente, negociações comerciais. O Brasil ainda é um país pouco aberto ao comércio exterior e é um país que não tem conseguido firmar acordos de livre comércio. E aí você tem uma colisão de interesses, porque o agro é muito ofensivo, é muito competitivo e muito demandante, e a indústria, embora em grau muito menor do que era 10 ou 20 anos atrás, continua com muitos interesses defensivos. Então, o maior exemplo é um acordo que estava em negociação com a Coreia do Sul, pelo Mercosul, especialmente pelo Brasil. O agro demandando muito e a indústria querendo que esse acordo não avançasse. Esse tem sido o resumo da política comercial brasileira nos últimos 20 anos. É isso? Tem um ponto interessante aqui, William, que primeiro a característica dos pedidos, né, da lista de projetos. É enorme, não dá para a gente tratar É enorme, aqui, é enorme, mas assim, durante muitos anos, as grandes prioridades que essas entidades elencavam no Brasil estavam muito mais focadas na macroeconomia, quer dizer, a gente só dava atenção para aquelas reformas macro. As micros, que são essas centenas aí, dezenas de medidas, ficavam ali soltas na história porque não tinha espaço para fazer. E chegou o momento, como o Brasil fez reformas macro de 2016 para cá, a última foi a reforma tributária do ponto de vista constitucional, né? O debate micro no Brasil, ele começa a funcionar. O Brasil é extremamente disfuncional do ponto de vista microeconômico, que é a forma como os agentes se interrelacionam, e isso gera eficiência, produtividade. O Brasil é muito disfuncional, por isso que somos pouquíssimo eficientes e temos baixa produtividade. Uma das respostas, uma das explicações é exatamente a disfuncionalidade da microeconomia, e que todo esse debate que o Daniel traz, que é da segurança jurídica, tanto para os dois setores, segurança jurídica, garantia e acesso a mercados de financiamentos, isso tudo pode, é uma prioridade do Haddad também, por exemplo, pode vir a ter algum avanço. Do ponto de vista da reforma tributária, a indústria, especialmente, tem um interesse gigante, primeiro, porque é o setor que mais paga imposto no Brasil. E segundo, porque o Brasil tem a segunda maior tributação de empresas no mundo. A primeira é Malta, que tem 35% de carga tributária. No Brasil, o imposto de renda da pessoa jurídica é 34%. Então, qualquer compensação na regulamentação da reforma ou na mexida do imposto de renda da pessoa jurídica, ela precisa acontecer, e a indústria é uma das maiores interessadas nisso. Caio, se a gente pega, por exemplo, particularmente em relação ao setor do agro, tem uma... a ligação que eu estou querendo fazer é a seguinte, Caio e Daniel: em que medida esses setores que se dirigem ao parlamento, se dirigem ao Congresso, se dirigem às casas legislativas, podem esperar do funcionamento da política brasileira nesses dois lugares o atendimento às demandas que eles apresentam? E apresentam formalmente. A CNI vem formalmente e diz: olha, eu preciso que isto ande. Foi o que aconteceu hoje, por exemplo, com a agricultura. Nós precisamos que isto ande. A diferença, talvez, entre indústria e agricultura aí, do ponto de vista político, é a capacidade de organização e mobilização da frente parlamentar, que trata exatamente do produtor rural. Ela é a maior dentro do legislativo. Como que está, desse ponto de vista, Caio, o funcionamento das instâncias políticas em função das demandas dos setores? Bom, vamos lá, William. Na minha percepção, acho que tanto indústria, mas principalmente agricultura, agronegócio, a bancada ruralista, a FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, ela não tem dificuldades em encaminhar, em apresentar a sua agenda, né? E estamos falando aqui da bancada que eu considero, né? Fiquei 10 anos aqui em Brasília, cobrindo o Congresso Nacional em loco. A bancada mais organizada, muito bem organizada, extremamente bem organizada nas suas demandas. Eu acompanhei o evento aqui da CNA, são 6 mil projetos monitorados de interesse direto da agricultura brasileira e do agronegócio. Pois bem, qual que é a dificuldade? A dificuldade não está dentro do Congresso. Claro que o Congresso acaba mimetizando o jogo de forças e a complexidade do Brasil, né? Claro, um país grande, continental, muito
muito complexo, muito diverso, né, com muitos interesses em jogo, mas o que eu sinto, e estava no evento ali da CNA, o que eu sinto é que a dificuldade maior para a agricultura e para o agronegócio brasileiro não se encontra no legislativo, mas se encontra no executivo e se encontra principalmente no Supremo Tribunal Federal e no Judiciário Brasileiro, com uma série de questões que acabam gerando problemas, gerando insegurança jurídica, gerando instabilidade nos negócios do produtor rural. Eu sinto que o problema não está precisamente. É claro que se o Poder Executivo tem uma agenda que vai na contramão do agronegócio, e se o judiciário, mais ainda, acaba tomando decisões que acabam dificultando a vida da agricultura brasileira, esses dois poderes têm influência dentro do Congresso Nacional. Mas eu apostaria, eu diria, com alguma segurança, que o maior problema da agricultura brasileira está muito mais no Judiciário, também no Executivo e menos no Congresso Nacional, que tem ajudado bastante, principalmente o presidente da Câmara, Arthur Lira, estava presente nesse evento da CNA e foi muito elogiado ali. O Daniel está me pedindo a palavra. William, deixa eu te contar uma coisa. Quando eu cheguei aqui em Brasília, em 2002, a forma mais eficaz de qualquer setor bem articulado, bem organizado e tentando fazer algum tipo de lobby, emplacar algum tipo de lobby em Brasília, a forma mais eficiente desses setores efetivamente emplacarem seus lobbies era conseguir um canal dentro do governo, Ministério da Fazenda, na Casa Civil, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, para que uma medida provisória já contemplasse a sua demanda. Isso era o sonho de qualquer lobista aqui em Brasília 20 anos atrás. Hoje não funciona mais assim. Hoje, se sai uma medida provisória, ela é completamente modificada no Congresso. Você tem muito mais projetos de lei de autoria do próprio Legislativo que vão para frente por causa de uma soma de interesses e de articulações bem feitas no Congresso, que o governo não consegue vetar depois, ou se veta, o veto é derrubado. Então, isso reforçou tremendamente a articulação política desses grandes setores econômicos, representados pelas confederações, no Congresso Nacional. Só que esbarrou em um problema. O Congresso Nacional não tem massa crítica suficiente, nem os gabinetes dos parlamentares têm massa crítica, tem gente suficiente para elaborar esses projetos e esmiuçar tudo isso. Nem as próprias consultorias legislativas, que são muito boas, mas que têm pouco braço, conseguem dar conta. Então, o que se criou aqui nos últimos 5, 10 anos? Foram grandes braços aqui de frentes parlamentares que vão deixando tudo mastigadinho, muito mastigadinho para o trabalho do parlamentar. Quem que está à frente desses institutos? O maior caso de sucesso é o Instituto Pensar Agro, que é ligado à bancada ruralista, à frente parlamentar do agronegócio. Essa experiência está sendo muito bem reproduzida agora, com anos de atraso pela indústria e principalmente pelo setor de comércio e serviços. Esse é o grande movimento de Brasília nos últimos 10, 20 anos. Mas aí você deixou uma pergunta que eu vou fazer aquela pegadinha famosa com vocês dois aí em Brasília e com a Thaís. Você descreve um movimento de placas tectônicas quando você se refere, Daniel, à maneira como decisões são tomadas e quais são esses canais de decisões em Brasília do ponto de vista dos interesses legítimos de qualquer representação do segmento econômico. Mas a pergunta que você deixou no ar é a seguinte: hoje é mais difícil ou é mais fácil? Hoje você tem 3 atores muito importantes que, em igual medida, decidem. Antes era só o executivo. Acho que o trabalho ficou mais difícil. Caio. Depende do tipo da agenda também, né, William? Quem se organiza melhor no Congresso hoje costuma levar a melhor. Quem se organiza melhor, principalmente no Legislativo brasileiro, mas no Judiciário também uma boa articulação dá resultado, no Executivo também. Mas eu vejo o grande fórum sendo o Legislativo brasileiro ainda. O legislativo, William, mas é um legislativo que debate mais negócios, debate mais a economia de forma mais assertiva em muitos casos. É só a gente olhar a pauta de reformas que foram aprovadas. Isso amplia o espaço para o debate, mesmo que ainda seja para responder interesses específicos. Thaís, querida, muito obrigado. Boa noite. Igualmente aos imbatíveis, indivisíveis, Daniel e Caio lá, soltos em Brasília. Vai acabar já já. Vai acabar, é isso aí. Obrigado a ambos, boa noite a vocês.